Eu criei a filha do meu marido com a amante pra hoje eu ouvir dela que eu não sou a mãe dela e que ela não gosta de mim. Hoje, pela primeira vez, eu me arrependi de ter feito isso. Por um segundo, eu fiz isso de coração. É uma história muito complicada, porque quando eu descobri que ela estava grávida, eu passei o verdadeiro inferno. Ela atormentou a minha vida durante muito tempo. Na verdade, a gestação inteira dela, pediu pensão, entrou na justiça. E eu decidi, por escolha minha, continuar no relacionamento. Foi muito difícil pra mim, foi uma escolha bem difícil na época. Conversei com a minha mãe, conversei com meus familiares, com a mãe dele também. Foi um baque muito grande pra gente, porque a gente tinha um relacionamento desde a adolescência. E a gente terminou. Ele conheceu essa mulher, só que a gente voltou e ele continuou ficando com ela. E foi quando ela engravidou. Ela é uma mulher bem mais velha que eu. Na época eu e ele era 2 adolescentes. E coisa de adolescente, né, gente? Eu tô com você pra sempre. Foi um erro. E eu decidi continuar com ele. Como namorado, como marido, eu não tenho um A pra falar dele. Depois desse acontecimento, foi a única mentira que teve no nosso relacionamento. Só que é aquilo, a primeira vez que você mente, qualquer verdade vira dúvida. Então a gente tinha muitas brigas, por mais que ele não ficasse muito do lado da mãe da filha dele, ela meio que teve uma gestação sozinha. E sim, por culpa minha, porque, igual eu falei pra vocês, foi uma fase muito complicada, ela fazia muito inferno, ela postava muitas fotos insinuando que eles eram uma família. Ela fazia umas coisas assim, bem doida da cabeça, sabe? E eu confesso pra vocês que isso meio que me fez se afastar dele. Porque ou ele era só meu namorado ou ele ia ser pai. Não tinha as duas opções na minha cabeça. Por mais que tinha sido a minha decisão continuar com ele durante os 9 meses da gestação dela, foi o verdadeiro inferno. Eu e ele brigava por tudo. Às vezes ele precisava cumprir o papel dele, a obrigação dele como pai. E eu ficava falando pra ele fazer o teste de DNA, enfim. Até que a menina nasceu. E eu falo pra vocês que foi conexão de almas, foi coisas de outra vida. Porque com 1 mês a mãe dela parou de amamentar ela. Então a mãe dela começou a deixar ela jogada. A mãe dela deixava com uma vizinha, deixava com a tia, deixava com a avó. E ele via a criança só fim de semana. No nascimento da criança, ele não foi. Ele não participou porque ela não deixou. Quando ela descobriu que era uma menina, ela não contou pra ele, ele descobriu pela boca dos outros. Então, assim, foi bastante complicado pra mim toda essa situação, mas quando eu vi a neném, eu vi ela já tinha 1 mês. Porque a mãe dela não deixou eu ter contato com ela. E eu descobri que a menina ficava jogada na mão de um, na mão de outro. Foi quando eu decidi, eu falei pra ele, pega a menina e traz aqui pra casa e a gente entra na justiça contra ela. Porque eu não acho certo a menina ficar jogada, sendo que eu e ele já tinham boas condições. Os nossos pais tinham boas condições, a gente já tinha uma casa. Nesses 9 meses, inclusive, a gente só namorava. E quando a gente passou por todo esse processo, ele decidiu que eu ia morar com ele no terreno da minha sogra. E a minha sogra construiu uma casa pra gente. Então a gente tinha nossa casa, eu trabalhava, ele trabalhava, nossos pais tinham boas condições. E eu falei, não é justo a sua filha passar necessidade, porque a menina foi encontrada. Quando eu fui buscar a menina, vou contar essa história pra vocês. Ela foi encontrada em uma situação precária, mas enfim. Eu falei, não é justo ela viver essa vida e a gente viver no conforto.